Betivi voou, voou, Betivi voou, voou, deixa voar. Nesse episódio de hoje, nós estamos aqui nessa troca de saber, a conversa com os mestres, recebendo aqui, conversando com o mestre Sombra. Se apresenta, mestre, falar um pouco da sua história, da trajetória, a importância e o significado do mestre na cultura popular, nesse intermédio, né, de transmissão de saber, de conhecimento. Bom, primeiramente agradecer o convite, agradecer a todos que estão envolvidos aí nesse empreendimento, de trazer um bate-papo, né, um esclarecimento, né, uma conversa, da riquíssima história, né, da capoeira e da trajetória nossa aí dentro da cultura da capoeira e da cultura afro, de modo geral. Eu comecei a fazer capoeira em 95 e vou dizer, eu não tinha nenhum contato com nada sobre cultura afro e nada de capoeira. Comecei com meus 23 anos, já não era tão novo assim, e o que eu via de capoeira era em carnaval, às vezes em alguma praça, algumas rodas, e geralmente o que eu via, eu sempre via um pessoal que fazia uma capoeira um pouco mais uma coisa mais de luta, uma coisa mais de briga, e aí assim, nunca tive interesse em participar, e num dado momento, num dado dia, estava no ônibus, na votação. Aí entrou um vizinho meu, que morava no bairro Carmo, o Negrito, eu nem sabia qual era a graduação dele. Ele estava com dificuldade de passar na roleta, que estava com uma sacola de pães, que ele vendia cachorro-quente na esquina, né, da rua, do bairro lá, onde eu morava. Ele tinha um carrinho de cachorro-quente. E aí eu ajudei ele a passar da roleta com essas tantas sacolas, sentei lá, sentamos um do lado do outro, ele falou, olha, eu te conheço, assim, de vista, tudo, vê se você passa lá, a gente sempre nos cumprimenta e tudo, mas nunca nos apresentamos, falou o nome dele, e papo vai, papo vem, e ele foi e me perguntou, fez a pergunta, você conhece capoeira? Aí eu olhei assim, falei, já vi, expliquei para ele, onde eu via no carnaval e tudo, e o que eu vi, assim, não achei muita graça, não. Ele falou assim, é o seguinte, estou te fazendo aqui um convite mesmo, porque eu observo o seu jeito e tudo, e eu dou aula no SESC, na segunda, na quarta e na sexta. Você não tem interesse aí em participar, não? Porque aí, no caso, ele estava com um trabalho novo no SESC. Sim. E aí eu falei, olha, não tem muito interesse não, pelo motivo. Ele falou assim, faz o seguinte, vai lá e vê o meu trabalho. Depois você tira suas conclusões. Isso foi na quarta-feira, na sexta-feira eu marquei com ele, então, de encontrar. E fomos nós dois lá pro SESC lá. Beleza, aí ao chegar no SESC, ele preparou aquilo tudo, eu sentei numa cadeira lá para assistir a roda e ele foi preparando tudo, a aula, os instrumentos. Como era início, parece que depois eu fui saber que estava com dificuldade de ter instrumento tudo. Ele tinha um pandeiro, parece que um berimbau, e o som mecânico, o som. Né? E ele preparou aquilo tudo e apertou a tecla lá para tocar a música. Quando tocou a música, entrou o som do berimbau. Eu nunca tinha ouvido música de capoeira. Quando tocou o som do berimbau no CD do mestre Paulo dos Anjos, aí aquilo parece que me levou para uma dimensão em que me misturou com uma coisa que depois eu fui entender. E aí é como se eu tivesse envolvido naquele processo, naquela musicalidade há mais tempo. Aquilo me mexeu muito, eu assisti a aula todinha, envolvido com aquilo tudo, principalmente com a musicalidade. E aí, já marquei com ele já na sexta-feira e comecei a fazer. Isso em 95, em fevereiro de 95, que ainda era berimbau de ouro aí. Não tinha noção nenhuma de como funcionava isso, né? Fui aos poucos entendendo, né, esse processo.
mas já estava tendo um problema na Berimbau de Ouro de questões assim internas do grupo. Ele estava dando aula no SESC e tinha um núcleo da Berimbau de Ouro que era no centro, ali entre os dois colégios, Regina Passes e o Arthur Bernardes. E já estava já uma coisa já que já vinha, eu percebi isso, já era um pouco mais velho, percebi que tinha algo um pouco estranho entre a direção de lá e o Negrito. Em 95, em novembro de 95, ele faz o primeiro evento dele, de capoeira, e anteriormente ele nos chamou e falou, olha, eu estou com uma decisão aí bem séria, que vai dar um radicalismo, mas eu vou fundar um grupo com meu nome e desligar da Berimbau de Ouro. Isso eram as 2 semanas antes. E nos perguntou aos que eram mais velhos lá, que tinha uma turminha lá que era um pouco mais velha do que eu, tinha talvez um ano e meio na minha frente, perguntou o que eu achava do nome do grupo, se seria mais, que causaria mais impacto, né? Se era grupo de capoeira Ogum ou grupo Ogum de capoeira. A unanimidade foi o grupo Ogum de capoeira. O Ogum que era o santo, né? E segundo ele era devoto e tudo. E aí, em 95, ele faz o batizado e aí fundou o grupo de capoeira Ogum. Em novembro de 95. Deu uma confusão danada, né? Uma repetição gigante, o pessoal não gostou. E aí, daí pra cá é que a gente foi participando e ele ainda muito, né, novato com o grupo ainda, então ele começou lá da primeira pedra lá, construindo o grupo e tornou-se um dos grupos assim, de referência, né, de participação de muitos eventos. E aí a gente foi graduando junto com ele, dando suporte, porque como era um trabalho em que ele precisava de fortalecer tanto ele como o grupo de capoeira, como também a turma que estava também com ele lá. E aos pouquinhos sendo mais conhecedores da arte, conhecedores da prática e tudo, isso aí foi galgando aos poucos, até chegar a expandir o grupo para Papagaios, né, com o outro graduado dele, já chegou a ter grupo lá em Pompéu, chegou em Cachoeira da Prata, aqui em algumas escolas, né, e outros núcleos também que deu aula aqui, e aí foi. Até infelizmente, depois de 14 anos junto, ele teve um acidente de moto voltando de Cachoeira da Prata e veio a falecer. O grupo Ogum que ele fundou ficou nesse momento aí que ele foi infelizmente em 2009 que ele faleceu, e o grupo Ogum ficou nesse momento, né, um pouco complicado, porque eu era o mais graduado dele aqui do trabalho dele aqui. O pessoal era, além de ser mais novo de idade, também era mais novo também de capoeira também. Então, e foi uma coisa muito traumática, né? Foi uma passagem bastante complicada dentro da capoeira daqui, dentro da cultura afro. Ele era muito envolvido também com outras vertentes da cultura afro da cidade aqui, né? Um cara que estava aí com o pessoal do samba, né? Com o pessoal de terreiro, muito. E aí eu não podia hip hop, né? Eu não podia assumir a academia porque eu estava fazendo educação física na Unifem. E eu estava com bolsa lá. O Negrito tinha, para trabalhar no SESC, ele tinha que ter uma firma registrada. Se eu registrasse meu nome nessa firma, automaticamente eu perderia a bolsa da faculdade. E então, nessa aí eu tive que conversar com o pessoal lá, e aí ficou um outro rapaz lá, que era o instrutor André, que ficou tomando conta do grupo. Mas aí é aquela coisa de princípio, né? Como eu ficava longe da academia, de vez em quando eu passava lá para ver como é que estava o trabalho e tudo, algumas coisas começaram a ir para outros rumos, né? É questão de cada pessoa ter uma forma de pensar, né? Um jeito de trabalhar.
E a hora que eu percebi que o trabalho, né, que estava sendo desenvolvido lá com eles lá, tinha, né, o jeito dele de fazer, a forma dele de fazer, e é questão assim, de coisa que não tem nada a ver com ele e tudo, mas aquilo não me atraiu, né, aquele formato de trabalho. Eu resolvi encerrar e aí saí do grupo uns meses depois e deixei lá com o pessoal trabalhando lá com um grupo que ele fundou, o nome dele, e fui parar por um tempo. E outra coisa também que eu precisava também ver essas coisas também um pouco de fora, né? Estava muito envolvido nisso tudo, né? Como se fosse um olho de furacão. E aí fiquei um bom tempo parado mesmo. Fazer uma leitura diferente, né? Mas essa decisão do senhor foi eu digo, um abandono, ou porque quando o senhor viu que a capoeira não era aquela capoeira que você teve o princípio de aprendizado, o senhor chegou na academia, viu aquela abordagem diferente, aquele sistema diferente, isso foi um abandono ou uma decisão? Se eu continuar aqui, eu vou ser líder, eu vou ter de assumir esse trabalho. O que passou pela sua cabeça assim, então entrou e você, Eu analisei bastante, né? Pensei muito antes de tomar essa decisão e tentei conversar, né, de algumas situações dessa com o pessoal. Por exemplo, eu percebia que algumas coisas que era da roupagem do mestre, né, começou a não ser feita da forma como ele vinha trabalhando comigo e com a gente, com o grupo todo. E até assim, não posso colocar isso assim, como uma carga de culpabilidade deles, porque também estava passando um processo de luto também, e um processo de mudança. E aí, como chegou na mão de outra pessoa, né, aí ele colocou o jeito dele de fazer. O jeito dele, só que o jeito que eu queria continuar era o jeito que o mestre nos passou e tudo. Então houve vamos dizer assim, um choque de ideias, um choque de personalidade nesse quesito. Eu sou amigão do pessoal lá e tudo, mas algumas coisas começou a me incomodar, por exemplo, nesse quesito. Então analisei bem tudo, eu falei, bom, tentei dar alguns toques, mas a recíproca não foi muito bem assim, foi meio que tá aqui, desse jeito, né, a forma que vai ser assim agora. Eu olhei bem aqui, observei tudo e falei, bom, eu tenho eu assumi um compromisso com o mestre quando ele me formou professor. E me entregou uma batuta há uns anos antes, uns 3 anos antes de eu ser professor. Ele me entregou uma batuta. Isso ficou bem claro assim, estou partindo, né, mas continua o meu trabalho. Então a minha decisão foi de parar por ali, ver um pouco de fora, respirar um pouco. E eu já tinha uma ideia de trabalhar, se eu for trabalhar, vai ser naqueles moldes, naquele princípio do mestre. E aí, num dado momento, eu lá em casa, lá, assim, né, já tinha formado na faculdade, tudo, terminado tudo. Um dos antigos alunos do mestre, né, Demétrios, parou a moto lá, buzinou, me chamou e falou comigo assim, olha, você tem interesse de continuar o trabalho do Negrito e continuar dando aula de capoeira? Eu falei, parei um pouco, mentira, estava pensando nisso, né? Eu falei, ele falou, se você tiver, já estou com o local já arrumado, já estou com horário, tudo acertado, tudo, já estou até com tudo acertadinho lá, o local é esse, que é na Associação dos Congadeiros. Fui lá com ele, fizemos lá uma conversa com o Joaquim de Brito, que era o coordenador lá na época, e e aí eu já tive que pensar, beleza, então é o seguinte, com isso, então, já que você está no grupo algum, qual é o nome do seu grupo, qual é o seu... Mas eu vinha já trabalhando a ideia já. Já nas aulas da faculdade, eu começava a desenhar, às vezes, no
na capa do caderno uma logomarca e colocando alguma coisa assim com o que eu queria já e tudo. Eu falei, a minha ideia, mais ou menos, peguei o desenho e mostrei para ele. E eu levou num cara que mexe com arte e tudo e montou, que é o Centro Cultural Nagoa Capoeira. Nagoa por essa nossa ligação com os Nagôs, né? Com a questão Nagoa, a questão afro. E depois eu vim saber que Nagoa é a parte feminina, né, do negro Nagoa e negro, né, Nagoa, que já tem essa pegada também de trabalhar as questões também de não ver só na capoeira como uma coisa engessada, de trabalhar as questões pendentes aí de gênero, né, das vertentes humanas, né, que faz parte dessa inclusão, né? Isso. E aí fundei um grupo Centro Cultural Nagoa em 2012 e daí para cá já vim trabalhando, aí fui para um espaço lá, aí acabou que lá não deu muito certo, porque lá morava um senhor também lá dentro do espaço, e aí tive alguns contratempos lá com os filhos dele, os filhos do moço lá, e aí vi que não ia dar muita liga, né? E aí, beleza, eu falei, pensar num outro local. Aí acabou que eu fiquei alguns meses lá, entreguei o espaço e fui para um outro bate-papo e tudo. Fui um dia no Lactário, num evento que uma amiga minha me convidou lá, porque lá funcionava como se fosse ali no bairro Jardim Europa. Os sábados eles reuniam para atender o pessoal da comunidade do bairro Orozinho Macedo e adjacências, que fazia trabalho lá de distribuir cesta básica, aulas de reforço escolar. Tinha um trabalho também que esse pessoal lá tinha um trabalho com espírita também para ajudar essas famílias, e arrumava a senhora há um tempo. A dona Maria José, um tempo atrás, chama lactário, porque ela deixava mamadeiras em cima do muro para as mães ir trabalhar e pegar mamadeira e alimentar os filhos com mamadeiras que elas iam montando lá, né? Aí ela corria atrás disso tudo e de ajuda, e aí ajuda, né, às vezes, às vezes pintar um barracão e tudo, uma coisa assim, de coisa bastante social E aí, nisso aí, a gente batendo papo lá, eu conhecendo o trabalho deles lá, aí ela falou, me dá aula de capoeira e tudo. Eu falei a minha situação e tudo. Aí veio um senhor lá e falou, quer dar aula aqui? Aí olhei o espaço, né? Tinha uma varanda coberta e tudo. Eu falei, ou aqui ou aqui dentro de uma sala lá. Aí interessei e aí fiz o trabalho aí, comecei a dar aula no Lactário, onde eu fiquei com um pouco mais de tempo. E aí até então fui trabalhando, né? E veio uma turma que participou lá comigo, lá, que era ex-aluno do mestre. Aí eu tive a grata surpresa de receber alunos do mestre Negrito que faziam aula com ele no SESC, que ficaram um pouco desassistidos, né? Que a gente dava aula no SESC. E aí a turma daquela área ali mais adjacente do SESC, a turma mais do central lá que fazia aula com ele, ficou assistido com um grupo algum que ele continuou lá. E aí essa turma veio fazer comigo, né? Uma turma que fazia com ele há um tempo atrás e que retornou para fazer e continuar o processo e tudo. E aí foram umas boas experiências, né? Uma turminha legal, que já tinha até uma certa experiência com capoeira, tinha alguns que já tinham já uma relação um pouco mais... O senhor seguiu a metodologia, a filosofia dele? Sim. O senhor criou a identidade própria? Porque eu vejo muito na capoeira, eu conheci o mestre Negrito, uma referência em Belo Horizonte, na roda do mestre Museu, e quando ele chegou naquela roda, o pessoal nosso até assim, né? Opa, chegou a janta. Naquela época era isso. Sim, sim. Então, assim, hoje, dentro do Sete Láguas, eu vejo o contexto geral, o pessoal relembrando, né? Pô, todo lugar que você vai, tem uma referência dele com
um grande capoeirista, uma personalidade, um caráter muito grande, mas essa trajetória ela é muito bacana. Os alunos continuarem a retribuir o estilo dele, a pegada dele, a passada dele, porque ele era único. Né? Às vezes a gente volta, né? A gente vai lá no passado, mas quando o cara chegava para jogar, você tinha que jogar, né? Porque tinha uma expressão fora do comum e ó. Né, isso eu já fazia vamos dizer assim, seguindo a doutrina dele, né, acompanhando, porque acabou que eu fiquei aqui em Sete Lagoas como sendo, segundo ele mesmo, né, disse várias vezes, o famoso braço direito dele aqui. Só que assim, eu nunca trabalhei para isso, né, para forçar esse negócio de ser braço direito dele. Né, foi natural, foi acontecendo, né, a gente ficou muito próximo. Desses 14 anos que convivemos, eu fiquei às vezes mais próximo dele que dos meus irmãos. E às vezes nos eventos em que, ou então no lugar que ele ia, raramente eu não estava junto, é muito raro não estar junto com ele, né? E então esse preparo já vem bem antes, né? E aí eu peguei esses ensinamentos dele, né? A filosofia dele de trabalho, e ainda falou, bom, eu tenho a minha roupagem, né? Porque quando eu já tinha um tempinho bom de caminhada já. Então eu tenho que colocar essa minha roupagem também dentro do trabalho agora do Na Rua. Aí, e tudo coisa que a gente, se não desenvolveu, é coisa que a gente já batia papo já. Uma hora ou outra conversava em tudo. Então eu coloquei um pouco da minha roupagem também, né, da minha trajetória e tudo dentro do trabalho. E foi desenvolvendo o trabalho e tudo. Uma coisa boa a ressaltar também é o seguinte: o pessoal depois, né, do Grupo Ogum voltou a trabalhar dentro dos princípios do mestre. Hoje tem um trabalho, uma base, porque dentro da musicalidade mesmo, você falou do toque aí, né, da musicalidade. Era uma das pessoas que tem uma boa referência aqui com relação à musicalidade. Aí é uma coisa que nós pegamos, assim, eu peguei isso 14 anos, dessa musicalidade, desse arranjo musical, de cantiga e tudo, procuro, né, preservar e continuar. E assim encaixou em tudo, né? Era congado, capoeira, hip hop, samba. Tinha uns terreiros de candomblé. Sim. Tem como... Bem amplo. Dois saberes, mestre. Por que sombra? E por que o senhor acha que nós estamos nesse período de transição, capoeira estilo Angola, capoeira estilo regional, sendo que na década de 90, na década de 80, o ensinamento que nos foi passado é seguir uma tradição de iniciar um treino com uma roda com um estilo de Angola, depois ir subindo de acordo com o toque, o berimbau rapidinho. O que o senhor tem para transmitir nessa área de saberes, a opinião do senhor, como funciona, o que o senhor acha? Bom, falando o meu... Aí é uma coisa até interessante, porque o pessoal, a maioria refere-se a apelido, né? Uhum. O apelido, né, quando a gente vai pesquisar sobre apelido, ele tem a sua história, né, em outras vertentes da cultura mundial e tudo. Tem país também que trabalha com essa questão do apelido, né, às vezes como segundo nome ali vira apelido da pessoa. Na capoeira eu prefiro chamar de nome de capoeirista, identidade de capoeirista, porque aí já vamos voltar numa coisa lá mais para trás, né, mais da época da capoeiragem. Vou saber. É a questão de ocultar o seu nome, né, o seu nome civil, o seu nome que era de registro e tudo, e entrar num campo aí de entrar numa outra identidade. Eu tenho uma identidade como... agora não vai saber o meu nome agora, né? Luiz Carlos Pinto da Costa, mas para capoeiragem
aí vão ser poucos que vão saber que meu nome completo, meu nome de registro, de batismo, de CPF, tudo, é esse. Então, fora do ambiente da capoeiragem, eu sou cidadão, músico, dentro da capoeiragem eu sou contramestre Sombra, porque assumiu identidade, um outro nome, um batismo, né? Numa instituição que vai me levar lá para o século XVII, XVIII, XIX, até mais de tudo, para entrar num campo aí do movimento da capoeiragem. Essa coisa do movimento é uma coisa que daria umas horas de bate-papo. Sim. Porque aí eu sou agora participante, os outros capoeiras também, participante de um movimento em que trabalhou, lutou e resistiu muito para trazer a capoeira até aqui. E aí, nesse ponto, assim, vamos citar aqui, por exemplo, de chegar para um lugar e procurar um cidadão, Márcio Antônio Fernandes, que está bagunçando pra caramba aqui, que na era da capoeiragem tá lá, né, virando um sistema de perna pro ar, que virou assunto, né, de cabeceira lá do imperador. Que era resistente? Que envolveu as esferas do poder executivo da época, né, imperial e colonial, que envolveu as esferas aí da judiciário, militar, e que esse pessoal é o nosso calcanhar de Aquiles, e que esse pessoal está virando o sistema de perna pro ar, esse sistema que nós montamos aí para poder ficar tão quadradinho, certinho e tudo. Aí vem esses capoeiras, né, fazer a coisa de perna, né, de ponta cabeça. E aí era interessante o cara não saber quem era o Márcio Antônio Fernandes. E aí, se caso um problema com, né, um setor desse, por exemplo, de procurar apoio pelo nome, com essa coisa altiva, né, de sisudo e tudo, e procurar do lado do cara. Vi. E aí não saber tudo, né? Mas o Besouro Mangangá está aqui sendo procurado. Sim. E ela, Luiz Henrique, né, salvo engano, né, o nome dele. É uma coisa Henrique. E aí é o Besouro Mangangá, então o Negrito está aí do seu lado, né? Se fala Negrito, todo mundo ia apontar. Aí o cara ia, mas e esse cara? Falar o nome dele, nem sabe. Então tem uma coisa. Eu acho que tem uma coisa disso aí que é um pouco mais no campo vamos dizer assim, né, do mito, né, da história, assim, que é oralidade, contada, mas tem um sentido bem interessante nessa coisa de esconder um pouco, ocultar um pouco, porque naquela época era interessante você, né, não ter essa, vamos dizer assim, essa pecha e tudo, é esse cara aqui tudo para trabalhar aí nos interstícios, né, do sistema escravocrata e nas brechas, nos lugares ocultos e escondidos, nas vielas, né, e nos becos que esse próprio sistema acabou deixando, e por ali que os capoeiras entravam. Sim. Então, o meu nome, meu nome é Luiz Carlos, e o pessoal me chamava lá de Luiz C. Luiz C, ele virou para mim um dia e falou: olha, Luiz C, a abreviatura do seu nome não tá muito legal assim como soar, né? De uma coisa assim que ele brincou até na época, causar impacto. Aí eu olhei aqui, pensa num outro nome de capoeirista. Aí eu olhei e falei, bom, mas já vinha pensando antes já, né? Comecei a observar assim, bom, o meu modo de ser, de lidar com as coisas, mais tranquilo. Isso aí não se fala, muita gente me falava já. Tem a questão também da trajetória da cor da pele, da trajetória da cor da pele dos meus, né, minha mãe, meus avós, bisavô e tudo que era. Aí eu falei, que tal uma coisa de sombra, pensando assim, né? Estou ali, né? Mas se precisar, estou próximo e tudo para poder. Aí cheguei para ele, falei para ele, ele olhou assim, bom, eu gostei, falou para a turma olhou assim, pronto, acabou, está batizado como sombra. Aí é dentro desse contexto. Sim. Agora, a pergunta aí dessa trajetória que nos trouxe aí para a roda da capoeira, né, para a capoeiragem hoje em dia.
e de essa grande modificação que foi acontecendo. Sim. A modificação ela vem acontecendo ao longo dos tempos mesmo. Né? Se for pegar a capoeira lá no início, lá na era do Dom João mesmo, que era um tipo de roupagem, né? Depois ela vem sofrendo algumas modificações e vem. Então a mudança ela faz parte não só da capoeira, como de várias outras vertentes também da cultura e do mundo de modo em geral. Uma coisa que eu fiz com ele foi o seguinte: eu comecei a fazer perguntas para o mestre. Aí ele respondia. A gente tinha uma apostila para poder fazer os exames, a gente tinha que estudar uma apostila e participar como se fosse um exame, como se fosse um vestibular. Né? Aí tinha na questão da nota, a nota tinha que responder perguntas, tinha que fazer movimentos específicos para cada graduação, você tinha que tocar birimbau para certa graduação e cantar, depois o negócio ia aumentando, e isso a partir de uma apostila, a partir de medir isso em forma de nota. Aí, no meu trabalho lá e tudo, eu não sou dessa vertente, a questão de nota para mim não é complicado. Exame. A primeira coisa que eu fiz no grupo lá foi tirar isso. Sim. Não criticar, que é um modelo que o mestre dele trabalhou com ele, tirar isso. A avaliação aqui vai ser de outra forma. Né? Sem ter que medir e tudo, porque aí tem questão da nota bem. Bom, eu tirei 90 pontos aqui, tá? Mas eu aqui tirei 35. Como eu trabalho tirou 90, 35 com questão de aproveitamento, né? Tudo. Eu falei, vamos tirar isso e vamos avaliar aqui no dia a dia. O dia a dia já é a avaliação disso tudo aí. Então eu comecei a fazer pergunta para ele. E vai, pergunta aqui, pergunta por que disso, por que daquilo, pergunta. Eu cheguei um dia e perguntei para ele assim, falei, mestre, tá, você está aqui na apostila que em 1937 Getúlio Vargas liberou a capoeira, que era a prática proibida desde 1890 e beleza e tudo. Por que ele liberou a capoeira em 37? Falei para ele, olha, a gente sabe que o presidente da República não faz nada de mão beijada, nada sem ter algo atrás de tudo. Porque ele era bonzinho, porque ele gostava da prática, e tudo ele falou, eu não sei te responder essa pergunta. Mas, batendo no ombro, ele fala o seguinte, vai lá, se você está estudando, né? Estava na faculdade, pesquisa sobre isso, traz para mim, que essa matéria é a matéria de trabalho, de pedir, continuar isso para frente. Cheguei no Roberto lá na faculdade, que era professor da disciplina no curso de Educação Física de Capoeiras e Culturas Afro, dentro da grade da Educação Física da licenciatura, tem a disciplina Capoeiras e Culturas Afro. Era o Roberto, que já vinha trocando figurinha já, que é aqui de BH, e virou comigo e falou, tá, então você vai pegar esse livro aqui e ler primeiro. Depois que você lê esse livro aqui, aí nós batemos um papo depois sobre isso. Aí que foi o livro do Luiz Renato Vieira, né? Capoeira, Cultura Popular no Brasil. Aí lá, fui lendo tudo, eu fui pescando algumas coisas, mas assim, como eu não tinha muito, estava ainda naquele negócio de coisa acadêmica e tudo, aí chegou no bate-papo, ele falou, percebeu de que esse Getúlio Vargas aqui tinha uma coisa de controle de massas, né? Um governo populista, ditador populista, mas percebe que nesse trecho aqui do Luiz Renato aqui, ó, é um cara que queria um novo Estado novo, ele queria novos agentes sociais e romper com República Velha, romper, né, e aí nessa aqui, quem é que é o cara que está aqui no cenário aqui de uma nova capoeira, Bimba, com a capoeira da regional. Ele queria controlar a massa. Contrapõe aquela capoeira de capoeiragem, né, de Angola, que é coisa de rua, de movimento, né, popular e tudo. E era esse controle que, ó, se com esse decreto não conseguiu controlar esse povo, eu preciso de trabalhar para controlar. Aí a proximidade com Bimba e essa nova capoeira
Bom, eu libero ela para vocês. Ele falou, nas entrelinhas está o seguinte, eu libero ela para vocês, mas traga isso para dentro do recinto fechado. Ei, Bete vivo, voou, Bete vivo, voou, deixa voar.